Olá, eu sou Ilva Canali, eu nasci aqui em Campo Grande, em 24 de fevereiro de 60, um ano muito interessante para todos nós na história, e cresci em Campo Grande até os 14 anos, fui para a escola de meninas, da escola das freiras, e eu participei muito de toda essa comunidade feminina dentro do Colégio das Irmãs, e depois fui para Brasília, onde foi meu primeiro colégio misto, que foi muito interessante. Com meus 14 anos, quando meu pai ganhou eleição e foi para Brasília, e todos nós mudamos. E aí, não me adaptando muito a Brasília, porque Brasília para mim naquela época, em 74, também foi um ano muito interessante politicamente. Interessante que eu falo que tiveram muitas modificações, muitas lutas, perdi alguns amigos e pais que saíam, enfim, dali não me acostumei muito àquela vida de Brasília. Fui ao Rio, onde eu fiz educação artística, me formei no Rio, e logo depois do Rio eu voltei para cá, novamente para Campo Grande, onde comecei o Centro Cultural. Centro Cultural não existia quase nada, era só a Fundação de Cultura, e naquela época estávamos abrindo o Centro Cultural, e tive a honra de montar e de ter contatos com as obras de Lídia Baiz, e aonde eu fiz a curadoria, que era um museu que podíamos chamar de museu, mas era mais uma amostra, uma apresentação da história da Lídia. E ali mesmo participei de muitos artistas, fiz parte das exibições, toda era a minha parte, mas fiz parte também de algumas jurados que haviam, né? Na época também, ainda todo mundo começando a sua vida artística, no comecinho de 80, então não vou citar nomes porque nós somos tantos artistas. Esse Campo Grande, esse Mato Grosso é tão rico na cultura, na música, na poesia, e novamente tenho a honra de participar da parte nessa parte artística, e que daqui me levou a esse trabalho, que foi o início do meu trabalho com resgatando a cultura, resgatando, digamos assim, a arte de amigos que cresceram comigo, que depois eu vim a conhecer já sendo artistas, já sendo profissionais. E me sinto muito honrada, eu indo lá para trás agora, e em voltar novamente a Campo Grande, depois de 32 anos nos Estados Unidos, e fazer parte dessa academia, que eu sou muito honrada em voltar novamente ao tempo. Então, no Rio, onde eu estudei educação artística, eu me encontrei muito dentro da educação, e podendo expressar toda a importância que eu acho, que eu acredito na linguagem artística, ajudando no desenvolvimento da educação, principalmente na educação infantil. Então tive contatos naquela época com Paulo Freire, e tive contatos com outros pedagogos também que vinham até a universidade, e para incentivar essa nova educação também que estava surgindo no final dos anos 70. E aí, terminando essa fase no Rio, que ainda era uma fase de muita descoberta, mas sempre gostando muito e sempre determinada, digamos assim, na parte da educação e da parte da arte. Chegando aqui em Campo Grande à volta, que, como eu disse, eu estava já trabalhando, vim para trabalhar no Centro Cultural, onde foi o meu começo. Eu fiz um trabalho que foi muito interessante, que eu consegui colocar
unir a educação com a parte artística, porque ao mesmo tempo que eu estava me reencontrando com amigos e com artistas aqui de Campo Grande, novos artistas que desse tempo de estudando fora eu não os conhecia, então eu continuei, eu tive a oportunidade de conhecê-los participando e fazendo curadorias e participando de exposições dentro do Centro Cultural, que era esse o meu trabalho. Ali dentro desenvolvi junto com o Celso Aracaki, que é um fantástico, uma pessoa fantástica que fez muito trabalho com cinema de animação. Ele tinha o ateliê de cinema de animação e eu tinha o ateliê de arte. Fizemos um trabalho muito interessante unindo as crianças de rua. Então essas crianças, da parte da tarde, elas ficavam meio ociosas pelas ruas e nós juntávamos assim e trazíamos para dentro do Centro Cultural, que aí dentro com Glorinha Sarrosa e com Idara, que sempre aprovaram e foram assim, assim uma incentivadora nesse trabalho que foi digo assim, que foi iniciado aqui em Campo Grande, nessa época, no começo dos anos 80. E aí também tive como um conhecimento não só com a educação, mas eu mesma comecei a fazer trabalhos dentro dos ateliês que eram propiciados ali dentro do Centro Cultural. Um que assim me encantou e que é o que eu sou até hoje, mais escultora, foi o trabalho com o Nantes, que ele era um professor de escultura em madeira, e que eu realmente, para mim, a madeira me mostra assim uma conexão muito grande com o meu trabalho de hoje em dia, que é um trabalho orgânico e muito desenvolvido dentro das partes de corpo de mulheres, porque por ser orgânicos e ao mesmo tempo tendo um movimento muito sensual. Bom, isso tudo foi a minha descoberta aqui com essa volta de Campo Grande. E também eu tinha meu particular, eu também fazia parte de gravura em metal, inclusive ganhei um prêmio aqui participando dos artistas representantes de Mato Grosso do Sul. Fiz exposições também no MASP, que por acaso tive um comentário do Maria Bard muito interessante, foi porque naquela época eu ainda não tinha me definido muito gravura, desenho ou escultura, e que ele chegou para mim e me disse que a minha gravura, ele mostrava uma questão tinha uma sensação de tridimensional, uma questão mais que eu conseguia através da gravura em metal transmitir, ter uma sensação escultural, e isso ficou em mim. E então, aí, tendo uma oportunidade, eu fui trabalhar também no Pantanal, onde trabalhei, dei aula para as crianças de escola rural da Bradesco, e que esse trabalho para mim, já voltei à educação, mas aquela parte que sempre me tocou muito em dar a oportunidade para as pessoas, que elas têm, quer dizer, propiciando e material. Nós descobrimos dentro de cada um a beleza da criação, e assim podemos também, como especialistas, digamos, ajudar num desenvolvimento tanto intelectual, tanto motor, como artístico. Então, a Fundação Cultural, a Fundação Bradesco, onde trabalhei por 2 anos e meio, foi muito bom para mim. Tinha somente 1000 alunos, eles eram internos, uma questão de vida e muito especial, porque também desde os meus pais eu sempre tive essa questão de trazer as pessoas, não por elas não terem a mesma oportunidade, mas por nós não propiciarmos a ela, não darmos a ela as tools, digamos, são eu esqueci o nome em português, são os materiais, digamos assim, para elas se desenvolverem e mostrarem também o potencial que elas têm. Então, isso desde pequena eu fazia muito
andança com minha mãe pelas periferias no Rio, em Campo Grande, e aquilo sempre me chamou muita atenção, o quanto aquelas pessoas, aquelas crianças tinham uma vida, tinham uma experiência e assim me faziam sentir uma criatividade ainda, me faziam fluir dentro de mim, digamos assim, uma criação despertando outros sentimentos que eu conseguia transmitir através da minha arte. Então aí foi mais ou menos isso, essa passagem minha aqui dentro do Brasil e essa ida e vinda para Campo Grande. E aí eu tive toda essa oportunidade do meu começo da minha vida artística, que logo depois foi interrompida porque eu mudei para os Estados Unidos e lá vivi 32 anos, e dentro dos Estados Unidos, como artista, como era uma pessoa no meio de todos, não era aqui como eu já tinha nascido, quando já trazia uma história, eu realmente me dediquei esse tempo todo à parte de educação e que nunca deixei a parte artística. Fiz exposições, fiz como se diz, aulas em mestrado, aulas de escultura no grau maior das universidades que vivi muito tempo, em outros, quer dizer, morei em vários lugares dentro do próprio Estados Unidos, e assim eu descobrindo também foi em 90, nos anos 90, que começou a chegar nos Estados Unidos uma educação, um approach que chama de Reggio Emilia, que é italiano e que trazia exatamente o que sempre eu era apaixonada e o que estava dentro de mim, que é juntar a educação com a expressão artística. Então essa educação, approach, me desculpa, não consigo lembrar o nome, em português novamente. Essa educação é uma educação toda voltada a uma linguagem, digamos assim. São várias linguagens em que as crianças e adultos, eles têm essa comunicação com o material artístico para fazer suas expressões, para eles se expressarem da maneira que eles querem e também para ter uma relação com o material que ali vai soltar a sua criatividade. Então pessoas ou crianças, adultos, que eles se sentem um pouco presos àquela comunicação, àquela linguagem que tem entre o material que é diversificado e a pessoa, aquilo faz com que essa criação, esse sentimento e esse desenvolvimento educacional também cresce através dessa comunicação. Então, inclusive, é uma educação que a gente chama de 100 linguagens, porque são várias linguagens, não é somente pintura, como não é somente escultura, mas você usa várias linguagens, você usa mistura da poesia, música, toda, dependendo do que o interesse individual para transmitir aquele sentimento e para ser desenvolvido cada vez mais quando isso acaba sendo descoberto e também começa a influenciar as pessoas ao seu redor, tem esse fundamento que você não as crianças ou o adulto não trabalha sozinho, é sempre trabalho em projetos, sempre trabalhos no coletivo, mas a observação do educador, que isso que é fantástico, a observação do educador sempre é individual e sempre é voltado a cada um, respeitando que cada um de nós somos cada um de nós somos o indivíduo, somos o cidadão do mundo, e assim nós temos que ser respeitados pelos nossos interesses, pelo nosso potencial, pela nossa criação, e
depende de nós. Aí vou dizer que depende de mim, que é essa, eu acho, a minha função é de dar essa oportunidade no lugar, aonde quer que eu esteja, para a comunidade que eu esteja ali participando, de sempre poder dar essa oportunidade e propiciar para este cidadão a oportunidade de trabalhar em conjunto, mas ao mesmo tempo de ter um desenvolvimento próprio e de se descobrir. É mais ou menos até aí que eu fui para os Estados Unidos, que eu trabalhei nos Estados Unidos esses 32 anos. E muito lindo, fiz trabalho também aqui, fui convidada a fazer trabalho em Salvador, que eles também têm um trabalho dentro dessa filosofia, agora eu lembrei, approach a filosofia, dentro dessa filosofia italiana. E então eu vim aqui para Salvador umas 2 vezes, também fui à Itália também trabalhar, mas agora é muito interessante para mim que com toda essa vivência que começou nos anos 60, quando eu fui germinada por meu pai e minha mãe aqui em Campo Grande, eu estou de volta. Foram 30 anos de Brasil, 30 e poucos anos nos Estados Unidos, e agora, com toda a minha experiência, o que eu sinto muito honrada de ser convidada, no primeiro mês que eu estava mudando para o Brasil, ser convidada para fazer essa apresentação. Então, agora, depois desse processo todo, dessas minhas viagens, dessas minhas experiências, eu estou realmente aqui de volta, né, em Campo Grande. São 2 anos que eu estou aqui, 2 anos e meio, posso dizer que são 2 anos dentro da minha casa. E tenho um ateliê de arte que ali já começou um pouco a ser trabalhado entre os artistas, assim, muito pouco trocando as ideias, porque com a pandemia ainda não pude abrir totalmente. Mas a minha ideia é que esse ateliê ele seja trabalhado dentro das, vou dizer, 1000 linguagens. Ele vai ser trabalhado desde 3 anos de idade até 100 anos de idade ou mais, e dando essa oportunidade para as pessoas se expressarem usando uma diversidade de material. O meu ateliê ele é aberto, o material é sempre exposto, e tenho assim, interessante é trazer coisas que são achados, como Louise Nevelson, uma escultora, pintora, digamos assim, mas ela trabalha muito com material achado, assim, né, assim, pela rua e tal, e ela dá uma vida. Então ela sempre diz que eu trago isso sempre, tanto para minha arte como trago para os meus alunos, que o material achado, quando você trabalha, quando você recria, é como se você estiver dando uma nova vida àquilo que já veio que já tem uma história. Então eu acho que para mim, para trabalhar nessa volta em Campo Grande, trabalhando com culturas novas, trabalhando com digamos, lutas, com todos ganhos, com todas perdas, né? Que assim é a vida. Para mim, essa importância de ter um ateliê e de dar essa oportunidade novamente a Campo Grande, é que nós vamos aos poucos resgatando essa cultura, e aí vamos formando novamente, digamos que seremos cada um material achado, descoberto. Com a pandemia nós ficamos muito individualizados, nós estamos muito afastados, então eu acredito que a partir das artes nós vamos nos unir novamente, e lógica, e com tudo isso, com essa união, com novas experiências e com um novo interior, porque acho que crescemos muito em 2 anos, estamos muito dentro de nós mesmos. Eu acho que vamos produzir uma nova cultura, porque vamos começar a dividir
novas experiências, que mesmo cada um dentro da sua casa vão ser todas essa individualidade vai ser trazido para um comum. E aí vamos fazer novamente uma comunidade. E é muito importante para mim resgatar essa comunidade aqui dentro de Campo Grande, resgatar novamente a nossa cultura. Mas assim, resgatar uma cultura, mas sempre não esquecendo de tudo que foi passado, de tudo que foi criado após. Mas é assim, lembrar do que foi, vamos pensar como que tudo isso num processo para que isso seja recriado. Ou pode ser criado novamente, mas é sempre estar aberto ao que vem ou ao que está. Então eu acho que é isso que eu penso que é o que nós vamos estar nessa época. E o meu ateliê espero que vai estar pronto logo, assim vou poder participar e poder dar essa oportunidade a tanto os artistas brasileiros, artistas mato-grossenses. Eu tenho Humberto Espíndola, é um grande amigo, ele sempre vai lá em casa, assim como Galvão Preto, também sempre estou em conexão, Zilá. Eu tenho esses amigos das antigas, que na verdade eles são meus amigos lá de trás, da minha infância, e que agora nós estamos nos reunindo. E mesmo com essa pandemia, encontramos assim grupos pequenos, mas sempre ali em volta do ateliê, que é muito gostoso estar com toda essa com essa harmonia ali para mim dentro da minha casa. Então é isso, muito obrigada. Bom, com toda essa minha experiência, essa jornada, eu acho, e essa volta, vindas e idas à cidade em que a gente cresceu, a cidade que a gente tem a nossa história, são as nossas raízes. O que eu queria dizer, assim, em termos de toda essa experiência e toda eu sou muito grata aos meus pais, que eles me deram uma formação de sempre, de muito respeito e de sempre aceitar o indivíduo como ele é, de não ter críticas só porque nós achamos, mas sempre antes de qualquer crítica a gente pensar o porquê e o porquê que está acontecendo aquilo, fazer perguntas antes de criticar. E isso também sempre foi influenciado na minha arte, porque quando eu faço parte de jurados, e mesmo jurados de crianças, né, que eu fazia nos Estados Unidos, também eu tentava me colocar bem a parte disso, não fazendo uma crítica pessoal, mas tentando entender o que aquela arte estava se comunicando comigo, e aquilo era um indivíduo, aquilo não era o que eu tenho que pensar. Eu tinha que olhar aquela arte sabendo que aquele era um cidadão, aquele era um indivíduo e que eu tinha que respeitar. E assim que eu acho, assim que foi minha formação, são esses valores que, mesmo eu tendo morei também em Honduras há um tempo, e uma outra experiência muito grande, e que eu tenho sempre passado muito para as minhas filhas, é exatamente isso, são os nossos valores, esse a gente sempre vai ter junto. E esses três que eu acabei de colocar, que é o respeito, que é aceitar o indivíduo e ter cuidado com as críticas, então, ou não fazer críticas, digamos assim, essa para mim é a primordial. O respeito com o ser humano, o respeito com o material, o respeito com a vida, faz parte desse respeito que eu estou falando, que é esse valor que foi passado para mim e que sempre eu estou trazendo. Hoje em dia eu uso muito
muito isso nas minhas aulas, principalmente aí o que eu estava falando também dessa minha filosofia de Reggio Emilia, dessa italiana. Uma das coisas que me tocou muito foi que o educador, o instrutor, digamos assim, ele vai mostrando para a pessoa que está trabalhando a importância do material que ele está trabalhando, o respeito com aquele material, o que é aquela linguagem que aquele material está passando. Então esse material pode ser um indivíduo, esse material pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um animal. Então é sempre esse o respeito. A questão o que eu sinto é que tudo isso vai formando, e são essas culturas, digamos assim, ou essa é a cultura em que nós vamos nos agregando, e aí nós vamos fazendo o nosso círculo. E dentro desse círculo, acredito que aí nós vamos ficando mais fortes, porque nós não somos só um, aí nós vamos participando, nós vamos evoluindo com tudo isso, vamos passando para os outros. Então o que eu espero também, por exemplo, hoje eu quero sempre continuar e sempre trazendo esses valores para mim, para quem está junto de mim, para as pessoas que vão trabalhar, com o indivíduo que está na rua, com qualquer um. Esse para mim é a minha cultura de hoje, que é uma coisa que eu trago sempre, é o que eu acredito, que me forma. E o que eu queria mesmo, assim, que daqui a alguns anos, se você que está aí me escutando, se você quiser passar alguma coisa para, sei lá, para netos, bisnetos, eu queria que você passasse que houve uma pessoa em que sempre respeitou muito o indivíduo, sempre cuidou do indivíduo como um cidadão, e sempre respeitou que cada um de nós somos único, e que a nossa arte é única, e que o nosso material, não importa qual ele seja, a nossa expressão do criar, ou o nosso desenvolvimento também é único. Então, para cada um de nós que estamos agora, nós temos que deixar essa plantinha germinar, e para que lá na frente, lá muito mais lá na frente, alguma dessas coisas tenham reluzido. E aí, quando você me olhar nesse vídeo, aí você vai falar. Eu lembro que a Ilva, ela sempre falou muito nisso, no respeito do indivíduo, na criatividade, do respeito da criação de cada um, e que nós somos únicos, e que sempre seremos únicos. E eu acho que é isso que eu quero deixar sempre.